E nessa noite, em nome de Jesus, eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. E vai falar muito, mas muito, e eu espero que Deus fale ao seu coração, assim como tem falado ao nosso coração, assim como falou ao meu coração sobre essa palavra. Talvez nós estamos precisando desta palavra para ativar novamente a nossa fé, que estava parada. Talvez essa palavra vai trazer para você algo que você vai parar de olhar para os teus problemas e vai começar a olhar para que realmente o Senhor te salvou. E eu queria que você lesse em nome de Jesus, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos de fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e se alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, eles sim blasfemados, mas quanto a vós, é glorificado. Diga amém. Queridos, eu vejo Pedro, se você for ler essa carta de Pedro, essa escritura de Pedro, ele está num momento muito triste, porque a igreja estava em momento de perseguição. E você vê Pedro colocando a igreja naquela época para cima, dizendo para eles: olha, gente, está tendo isso, está tendo aquilo, estão querendo acabar com aqueles que pregam o evangelho, mas tem de bom ânimo, porque o Espírito de Deus está entre vós. E isso me lembra muito, eu estava até falando pelo culto da manhã, que eu estava vendo ontem, inclusive eu quero, em nome de Jesus, pedir para você, veja o filme do apóstolo Paulo. Esse filme, ele é tremendo. Ontem, eu vou até ver de novo hoje, porque eu fiquei tão apaixonada pelo filme que eu quero assistir de novo. E eu chorei várias vezes na hora do filme, porque parecia que eu estava ali vivendo a cena, porque a gente que já leu os livros do apóstolo Paulo, a gente fica com aquela dor no coração, dor dele, de tanto que ele sofria pelo evangelho, de tanto que ele, apanhava, era preso, soltavam ele fugia. Mano, ele fazia tudo. Ele arrumava a igreja, quando ele olhava a igreja já estava tudo bagunçado, ele mandava o povo para o inferno, e depois ele buscava o povo, quem estava hoje com ele, amanhã estava falando mal, e ele já estava com raiva. Minha irmã, mas ele amava a igreja, de uma tal forma, que as dificuldades, a liderança romana, tudo que ele vivia ali, ele não conseguia desmotivá-lo da sua fé. Ele continuava ali crendo. E uma das coisas mais lindas que eu vi ontem, eu lembrei muito, foi a parte que ele vai preso, ele é julgado pela corte romana, e aí ele pega a sentença dele. Qual era a sentença dele? A sentença de morte. Ele ia ser decapitado. E quando o soldado romano lê a sentença dele, diz para ele que ele ia ser decapitado, ele, com o rosto sereno, o soldado pega ele, coloca ele dentro de uma prisão, e ele não podia ver ninguém, aquele negócio era esquisito, era escondido. E logo depois, Lucas, como era um dos discípulos de Jesus, que era muito bem visto pela sociedade, porque era médico, então ele tinha um acesso muito mais do que os outros, né? Tem os outros que não podiam nem aparecer, mas ele podia pela posição que ele tinha. Ele vai até lá atrás do Paulo. E uma das coisas que me chamou mais a atenção, que
que eu lembrei quando eu li, né? Porque a gente esquece do que a gente lê na Bíblia. Eu lembrei que ele olha para ele, Lucas, e Lucas, lógico que é um filme, mas ele começa a falar algumas coisas que totalmente dentro da Bíblia. A gente pega a Bíblia e vê que ele falou aquilo. Lógico que não era com a mesma linguagem, mas era aquilo que ele falou para ele. E o apóstolo Paulo diz assim: eu pensei que você não ia me ver nessa vida mais. Aí o Lucas olha para ele, no filme brinca com ele, mas ele fala isso verdadeiramente para ele. Ele tinha convicção do céu, mesmo em meio a lutas. Isso, sabe, dá um ânimo na gente. Aí tem outra parte muito interessante, que também está lá na Bíblia, que eu vi. Paulo diz para Lucas: no dia do teu julgamento, eu e os nossos irmãos não podemos estar aqui. E Paulo fala, quem já leu as cartas de Paulo, Paulo fala que a igreja não foi ver ele no dia do julgamento, não foi lá. Porque antigamente os julgamentos, naquela época, eram ao ar livre, então a população toda ia. Lembra de Jesus e Barrabás? Quem era que decidia era o povo. E aí o que aconteceu? Ele fala com dor na alma, que os irmãos não tinham ido visitá-lo. Mas até nisso, até no abandono, que eu quero dizer para você, que às vezes a gente reclama, né? Eu estou aqui com a dor de barriga, ninguém veio visitar, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo, ninguém se compadece disso. Isso não é motivo para parar a tua fé. Isso é motivo para você, sabe, dar desculpa. O homem estava lá, ele ganhou o pessoal. Ele estava lá com a faca no pescoço, literalmente iam matá-lo. O povo poderia ter decidido outra coisa para ele, uma pena mais leve, talvez se eles gritassem, mas por medo eles não foram dar força para o Paulo, líder deles. Mas o que é que Paulo fala? Paulo fica triste, como qualquer um de nós fica triste quando somos abandonados. Mas a nossa tristeza por abandono pessoal não pode ser motivo para nós abandonarmos a nossa fé em Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, vamos aprender. E aí Pedro, eu olho Pedro na mesma linha, na mesma visão. Pedro dizendo: amados, Pedro dizia isso para a igreja: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Eles escolarizavam a igreja. Todo mundo está querendo matar nós que somos pregadores de Cristo, mas olha, não te estranha. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus está conosco, igreja. Mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas, dificuldades, nós temos que crer que as dificuldades são bênçãos de Deus. Deus está, o Espírito está lá entre nós. E aí, nós vemos no versículo 13: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Aí eu lembro, Cristo sofreu também. Será que a gente vai ser melhor que Cristo? Não. Se Cristo desceu da sua glória e passou aflição, nós vamos ficar aqui só no bem bom, é? Então, meus queridos, meus amados, eu quero dizer para você, você que me assiste nessa pregação, você que está aqui na igreja, se alguém chamar você para viver uma vida com Jesus e dizer que vai ser oba-oba, coisa boa, 24 horas só na bênção, agora você só vai prosperar, você só vai, ter coisa... Ei, meu irmão, é mentira. E alguns de nós chegamos na igreja com essa mentalidade de que tudo vai dar certo agora porque eu achei a chave do céu. Você achou, a chave do céu é Jesus. Só que para você abrir a porta, existe um processo muito grande. E todos irão passar.
Todos nós vamos passar por aflições. Mas eis que te digo, tem de bom ânimo, porque se Cristo venceu, nós venceremos também. E Pedro fala isso: se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, se sois injuriados, se sois maltratados, bem-aventurado nós somos. Quem aqui já evangelizou e alguém bateu a porta na cara? Levanta a mão assim, bem alto, que é para eu saber. Ei, o Senhor está contigo. Quem aqui já saiu para evangelizar alguém esculhambou você? Levante a mãozinha assim também. Aconteceu também isso comigo. Não me julgue pelo meu passado. Me julgue pelo meu presente. Se todo mundo que está aqui, que veio lá do mundão, ninguém era santo não, irmão. Mas pela graça de Jesus. Tem até uma musiquinha que dá até para cantar, uma hora depois canta a música do Homenzinho Torto. Um dia nós encontramos Jesus. E o que era torto, Jesus endireitou. Amém? Queridos, não se envergonhe, aplauda Jesus. O apóstolo Paulo nunca se envergonhou do que ele era. Eu acho que ele tinha até tristeza quando ele lembrava do que ele fazia. Mas depois que ele se torna o apóstolo Paulo, o que ele era ficou no esquecimento. As pessoas não olhavam mais ele como ele era o Saulo. As pessoas olhavam para ele como o apóstolo Paulo. Tem uma parte da Bíblia que ele diz que ele foi discipulado, ele foi cuidado por um bom tempo e depois ele foi enviado. E a vida do apóstolo Paulo, ele era tão temente a Deus, tão apaixonado por Deus, que essas lutas, essas aflições, elas só eram para ele consequências que iriam passar. E ele diz que as lutas do tempo que estavam vivendo naquele tempo nem se comparavam com a glória que ia ser revelada lá na glória. Então, queridos, hoje, como nós vimos aquele vídeo daquelas pessoas sofrendo, querendo mais de Jesus, querendo poder estar num lugar como esse, que você pode fazer, e às vezes não faz porque tem preguiça, porque está com algum problema e acha que lá na sua casa você vai melhorar. Tem gente que quer fazer isso que você está fazendo aí, sentado. Olhar para um pastor, olhar para alguém que pregasse o evangelho, não pode, porque tem que ficar com medo em casa de pegar até a Bíblia, esconder a Bíblia. Teve um caso que eu vi num missionário que veio pregar lá na Pedreira uma vez, numa conferência, que ele disse que ele tinha pessoas no vilarejo dele tão apaixonadas, eu esqueci o lugar, mas era um lugar, se eu não estou enganada, na África, muito, muito pobre, no qual as facções dali, daquela região, elas tinham perdido no começo muitas pessoas para Jesus. Um cara foi pregar lá, um corajoso, ganhou as pessoas para Jesus, e aí o tráfico começou a baixar, e aí os caras da facção vieram para acabar com tudo quanto era cristão, porque estavam perdendo dinheiro. E aí eles proibiram as pessoas de pregar, de ter templo, eles derrubavam, eles queimavam, eles faziam tudo. E tinha uma equipe lá que restou, né, os verdadeiros adoradores, que ficaram, né, não, nós vamos pregar para os que ficaram lá, nós vamos ganhar esse povo para Jesus, corajoso. Teve uma história que ele escrevia na mão dele, eu não sei como, ele escreveu alguns versículos na Bíblia, como se ele fizesse uma tatuagem, alguma coisa. Eles não podiam andar com a Bíblia. Quem tem Bíblia em casa, levanta a mão.
Você pode carregar a sua Bíblia, você pode evangelizar com a sua Bíblia, você pode evangelizar a sua vizinha, você pode evangelizar o seu amigo de trabalho, você pode evangelizar, você vive num país livre. Imagina se nós vivêssemos nesse tempo aqui do Pedro, no tempo do Paulo, que nós não podíamos falar nada, que os soldados romanos iam invadir, iam matar a gente. Iam bater, iam levar preso, iam matar crianças. Eles faziam tudo, eles queimavam criança, eles matavam pai, matavam mãe de família, para mostrar para aquele povo que seguia Jesus: olha o que eu faço com o povo que segue Jesus. Mas eles não pararam. Queridos, é tempo da igreja despertar. É tempo da gente parar de dar problema. Nós que somos salvos, parar de olhar para o nosso umbigo e dizer: não, eu não posso estar pedindo isso, eu não posso estar querendo regalia, eu tenho o meu chamado. Nós nascemos para adorar Jesus. Então está na hora da gente começar a arregaçar as mangas e ir para a luta. A Bíblia diz que se surge um grande exército. Como é que se surge, Deus, um grande exército? Com grandes guerreiros. Será que você está preparado para a guerra? Eu estou preparado na palavra, eu estou preparado na oração, eu estou preparado na forma de pregar. Ei, não. Você está preparado para começar e terminar a guerra? Na sexta-feira eu passei um vídeo aqui das nossas células, desde quando a gente começou. Talvez você tenha visto muitas pessoas nas fotos que você não vê mais na igreja. São guerreiros que as aflições foram mais fortes do que o amor por Jesus. Pastora, mas ter responsabilidades na igreja é muito difícil. Ter responsabilidade no reino de Deus é muito difícil. A gente tem que abdicar de muita coisa. Ser líder tem alvo. Ser líder tem isso. Ser líder tem aquilo. Que a pessoa só pensa nisso, né? É verdade. Mas Jesus não disse para você que ia ser fácil. Ou você acha que para ir para o céu é só aceitar Jesus e carregar a Bíblia? Ei, irmão, bora se converter. O que adianta nós ganharmos tantas coisas na leitura, mas se nós não praticarmos? Se a gente não botar em prática aquilo que a palavra diz. E eu acredito que de todas as coisas que o Senhor diz, quando Ele diz o ide, Ele falou isso para os discípulos: olha, eu não vou estar mais com vocês, mas vão, preguem. Jesus não disse: olha, vocês vão, dê desculpa quando estiver pesado. Não, Deus mandou vocês ir. E outra coisa, estava até falando de manhã, para a gente terminar, que eu já falei muito. Quando Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Aí nós vamos para o contexto histórico, né? Agora eu vou dar uma aula. A cruz, lá, vamos supor a cruz de Jesus. Toda cruz tem um peso, tem um tamanho. Jesus não disse: quando você quiser me seguir, você pega essa sua sacolinha e vem embora. Pega as tuas roupas e vem embora. Não, Jesus disse: pegue a sua cruz. Ou seja, será que carregar a cruz é bom? Sim ou não? Sim também. Carregar a cruz é pesado. Não é verdade? Será? Se eu pegar aqui uma dúzia de perna manca, que não chega nem aos pés da cruz, eu não dou conta de chegar bem ali naquele sol quente. Eu já desmaio naquela esquina ali. Ei, carregar a cruz é difícil. Mas Jesus diz: pegue a sua cruz e... significa que nós vamos conseguir seguir Jesus, mesmo em meio a pesos, mesmo em meio a dores, que nem diz o apóstolo, o Pedro aqui, o discípulo Pedro.
Mesmo que me custe muitas coisas, mesmo que me custe aniversário, mesmo que me custe passeios, mesmo que me custe um monte de coisa, eu vou seguir Jesus. E uma igreja missionária, ela vai seguir Jesus. Queridos, para nós terminarmos, você é um missionário de Jesus. Pastor, mas o meu sonho é ir para a África. Mas como é, criatura, que tu vai para a África se nem na tua casa tu faz missão? Verdade. Como é que você... Não, tem um sonho, pastora, de pregar nos povos. O que tu faz na igreja? Ah, não, pastor, porque esse negócio de líder... Imagina, se líder não dá para ti, criatura, o que tu vai te fazer lá na África que o povo vai querer te matar? Deixa de lesura. Ei, missões é na tua rua. Missões é lá na tua célula. Missões é lá aqui na tua igreja. Porque as pessoas acham que é só o pastoreio, que é missões. Ei, para de balela, não é só para o pastor, não. Vocês já estão aqui por missões das nossas vidas, por sairmos do nosso lugar, vir para cá implantar o reino, implantar a visão, e estar aqui até hoje. É missões. Se eu tivesse 1.000 pessoas dentro dessa igreja, pastor, você ganhou todas as 1.000? Claro que não, que eu nem sou a Billy Graham. Foi porque pessoas missionárias como vocês, amém? Levante sua mão como missionário dessa casa. Seja missionário. Seja missionária. A igreja precisa de pessoas assim. Nós estamos numa cidade que a gente pode pregar porque a gente é livre, amém? Nós não estamos nem em uma Cuba e nem numa Venezuela. Inclusive estamos orando por esses países que são comunistas. Inclusive, cuidado com quem você vota, tá? Quero te dizer que se você votar nessa raça aí que gosta de Cuba e Venezuela, de comunismo, você vai estar compactuando com as forças do mal para destruir a fé. É sério. Eu vou votar. Mano, pelo amor de Deus, gente, eu não posso falar no nome do partido, vocês sabem. Eu vou votar no abençoado que prega tudo desprega tudo que a Bíblia prega. Mano, isso é um anticristo. Será que eu vou ter que fazer um escrito para você aprender? Irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho que lutar por quem luta pelos direitos da minha família, quem luta pelos direitos cristãos. Ah, eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Então, mano, não vota. Não compactua. Vemos países aí devastados por causa de um comunismo do diabo. E cadê a igreja? A igreja se calou nesses países, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem crente que ora, tem crente que gosta de Jesus, que é apaixonado pela visão. Aqui só entra quem é de Jesus. E oramos para que as raças que querem acabar com o nosso cristianismo, que Deus faça extinção, que nem os dinossauros neles. Nós somos uma igreja missionária. Se preocupe. Ei, você que é membro, ajude seu líder. Leve as suas vizinhas, suas amigas. Não tem aqueles papos do WhatsApp, rodinha do WhatsApp, rodinha do Face. Leva para a célula, irmão. Assim como você é bom para comentar da vida da outra lá do lado, leva a irmã para a célula. Leve. Faça alguma coisa. Porque eu tenho certeza que se uma igreja unida ora, busca e clama pelos perdidos, eles serão alcançados. Amém? Não desista, mesmo em meio à aflição. Ei, Deus está colocando no coração de muita gente o desejo de liderança. Para de olhar para alvo, irmão. O nosso alvo é o céu.
O nosso alvo é o céu. Que Deus reforce cada dia mais no nosso coração, porque nós somos uma igreja missionária. Amém?